Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira, finanças pessoais. Eu tenho certeza que aí, desse lado, você já pensou em empreender, né? Empreender acaba virando um sonho, às vezes uma necessidade para muita gente, mas a pergunta que fica, e muita gente se faz essa pergunta, é: dá para empreender, de repente, sem dinheiro? Dá para ter criatividade? Dá para buscar conhecimento aonde para fazer o seu negócio iniciar, dar o pontapé inicial? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre educação empreendedora, como uma ferramenta aí de transformação financeira, transformação social. E para a gente bater esse papo, eu trago aqui o Vinícius Mendes Lima, presidente do Grupo Besouro. Vinícius, bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro, prazer te receber na nossa bancada, muito legal você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir aos ouvintes e aos telespectadores com um pouquinho de conteúdo que a gente faz todos os dias. Ô Vinícius, a gente, antes de entrar nessa história de empreendedorismo, educação empreendedora, conta um pouquinho sobre sua história, um pouquinho sobre o grupo, para o pessoal que está em casa te conhecer, por gentileza. Perfeito, eu sou administrador, sou oriundo de escola pública, eu sou mestre em administração também, sou doutorando em ciências sociais, tenho 4 publicações, todos direcionados a empreendedorismo na base da pirâmide, que é A Riqueza das Favelas, é o primeiro livro. Fala sobre o potencial econômico das favelas no Brasil e na Argentina. Eu tenho um outro livro que chama By Necessity, que é a metodologia de ensino de plano de negócio desenvolvida ao longo do mestrado e hoje traduzida em 6 línguas e utilizada em 28 países, para que pessoas oriundas da base da pirâmide possam começar a empreender com pouco investimento inicial ou nenhum. E tem o livro Canvas das Favelas, que retrata histórias de empreendedores que começaram através dessa metodologia em todo o Brasil. E o Edu 4.0, que é um livro que fala sobre o futuro do trabalho através de uma educação tecnológica em escolas públicas municipais que nós atendemos no Brasil também. E o Grupo Besouro, quando eu falo, é o Grupo Besouro, que é a empresa, a Agência Besouro de Fomento Social e o Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa, que atuam ambos com educação empreendedora, porém a Agência Besouro atendendo grandes empresas, hoje com a política de ESG mais latente, auxiliando essas empresas a fazer entregas de cunho social e na área da educação para comunidades vulneráveis, e o Instituto Besouro atuando quase que 100% para o poder público, que também necessita de suporte para atender, em especial educação empreendedora e futuro do trabalho, em comunidades de difícil acesso, como aldeias indígenas, como comunidades ribeirinhas, como povos tradicionais, onde não se tem uma grande presença do poder público. Então o terceiro setor chega para auxiliar, contribuir nessa transformação, e nós fizemos isso com muito orgulho, muito carinho, e por isso que existe a Besouro, transformar a vida das pessoas a partir da educação empreendedora. Ô Vinícius, e aí, você falou educação empreendedora, né? Para quem está nos acompanhando agora, não tem familiaridade com a expressão, com o tema, ou com o que é exatamente, o que é exatamente a educação empreendedora na sua percepção? Olha, o termo empreendedorismo hoje, ele, em volume de conteúdo na academia, ele já poderia ser considerado uma ciência específica, por exemplo. Então, assim, só que isso aconteceu num período no Brasil de 10 anos, 12 anos. Então, é novo, muito novo para todos nós. E quando a gente fala em educação empreendedora, nós queremos falar em fazer com que as pessoas, o mindset, ou a forma de pensar das pessoas seja amplificada. E quando eu falo amplificada, nós fomos treinados, de certa forma, na educação formal e através da nossa herança cultural, familiar e tal, de trabalharmos para alguma empresa ou ao poder público, o setor público. E aí inclui concursos, etc. E do geração Z para cá, já se fala muito mais em empreendedorismo, e a atual geração só se fala praticamente em empreendedorismo, porque foi feita uma analogia: eu vou trabalhar 30 dias por X reais, das 8 às 6 da tarde,
E num outro modelo, empreendendo, eu vou trabalhar talvez mesma carga horária, porém em casa, por exemplo, sem deslocamento, etc., e ganhar a mesma coisa. Ou vou trabalhar menos horas e vou ganhar a mesma coisa. Ou vou ganhar proporcional, mas eu vou conduzir o que eu quero fazer ao longo do meu dia. Só que para fazer com que isso aconteça de fato e não se transforme numa frustração ou até numa dívida que tu investe algum tipo de recurso para começar a empreender, é necessário que se entenda como fazer com que um negócio do mais simples ao mais complexo fique de pé e que tu conduza a tua vida como uma vida de um empreendedor, que não é absolutamente igual, bem distinta de uma pessoa, por exemplo, seletista ou servidora pública. É bem distinta, com outras dificuldades, outras intempéries que, num geral, ninguém ouviu falar, porque isso nós não tivemos esse tipo de conhecimento transmitido na educação básica, por exemplo, e nem numa herança cultural, familiar e tal, exceto quem já teve uma família mais empreendedora, e que era um número muito menor do que tem hoje no Brasil. E é até interessante, porque você falou, né? Muita gente quer empreender, mas aí acaba tendo uma visão até meio distorcida, né, do que é empreender, de como empreender. Nessa sua visão e nesse seu trabalho, né, quais são os principais mitos aí que você enxerga nessa aspiração, né, de, poxa, vou trocar X horas por X reais, vou empreender X horas pelos mesmos X reais ou proporcionalmente? Quais os principais mitos dessas pessoas que estão aspirando essa troca, né, ou essa mudança de mentalidade ou mudança de realidade? O primeiro é que vai trabalhar menos. Isso é um mito totalmente infundado, porque vai trabalhar mais. Bem mais. Isso tendo recurso para começar, com muito recurso ou com pouco recurso. Vai trabalhar bem mais do que a carga horária de uma pessoa que trabalha das 8 às 6, por exemplo. Mas, com planejamento, essa carga de 12 horas talvez ao dia, 15 horas ao dia, ela vai diminuindo com gestão, com planejamento e gestão. Então, necessariamente, para ela conseguir conduzir essa trajetória empreendedora dela, para que ela possa em algum momento trabalhar talvez 6 horas e receber proporcionalmente como se fosse 18, ela precisa de educação. E essa educação é a que a gente tenta conduzir através do trabalho feito pelo Grupo Besouro, porque não é simples, ninguém conhece, ninguém entende. Se tu pegar um livro qualquer sobre empreendedorismo para traduzir o que nós estamos falando aqui, talvez a gente consiga, ao longo dessa hora de conversa, traduzir um livro de 300 páginas de empreendedorismo, porque tem muito conteúdo denso, burocrático, e que já ficou obsoleto. Em questão de 2 anos, 3 anos, o conteúdo de um livro pode simplesmente não servir para nada nos tempos atuais. Então as pessoas ainda não entendem, não compreendem que o ato de empreender exige qualificação para que ele seja permanente, para que ele dure, para que ele consiga conduzir a vida como ele... eu quero viajar todos os meses sendo empreendedor. Pode, mas não será no teu primeiro mês, a não ser que tu trabalhe com viagem. E olhe lá, porque talvez seja melhor que tu fique sentado atrás do computador fazendo conta, conduzindo fornecedores, negociando, barganhando valores e tal, para poder ter margem para um dia tu poder viajar uma vez por mês, se tu quiseres. Então, é um mito. E o outro mito que eu poderia trazer é de que a gente nasce com dom. Assim como em tudo na vida, tu pode ter mais facilidade. Toda e qualquer pessoa pode ser empreendedora. Então, uma pessoa que foi a vida inteira servidora pública, por exemplo, até os 50 anos, ela pode, aos 51, resolver abrir uma loja de vestuário, moda, ou o que for, dentro do segmento que ela gosta de atuar, e se tornar uma pessoa empreendedora. Mas ela não tem aptidão, ela não viveu isso nunca. Ela pode se educar. Com educação, com conteúdo e com vontade, é claro, ela pode se tornar uma pessoa com traços empreendedores e, com isso, conduzir um negócio efetivamente
e fazer com que esse negócio dê certo. E aí é até o que a gente brinca, né? É sangue, suor e lágrimas, né? Exatamente. Calando, e tudo misturado, não é separado, é tudo misturado. Às vezes um pouquinho de um, às vezes um pouquinho do outro. Exatamente. Você falou do mito, Vinícius, de com recursos as pessoas, e aí você desenvolveu o seu raciocínio, né? E aqui a gente fala muito de educação financeira, né? E como lidar com o dinheiro, como fazer reserva, como planejar, como colocar dentro de um orçamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa conexão, né, das duas áreas, de uma educação financeira com uma educação empreendedora, porque obviamente, né, vai ser difícil, vão ter intempéries, a gente vai encontrar obstáculos, mas o porquê, né, de repente você ter uma educação financeira num primeiro momento, ou num primeiro passo para ser empreendedor, acaba sendo também importante e até mesmo, se a gente pode falar, determinante para ter um sucesso, para não quebrar o seu negócio no primeiro mês. Como que essas áreas se conectam e a importância disso? Eu diria que não teria como começar nenhum empreendimento sem educação financeira, impossível. Elas não se completam, é como se fosse assim, não tem como tu subir um segundo andar sem ter o primeiro. Ele é financeiro, a primeira coisa. Tá. Porém, as pessoas têm num geral, tem um distanciamento até com a palavra finanças. Tipo assim, falou em finanças, já ninguém está preparado para discutir sobre isso, porque se sente refém dos boletos. Vamos falar assim. E para um negócio, então, bom, assim, não tem como não falar. Então, se tu não souber conduzir minimamente, por exemplo, as contas de casa, a chance do teu negócio dar certo é zero. Zero. Então não adianta tu ser um endividado em casa e querer montar um negócio, tu vai endividar o teu negócio. Certo. A não ser que seja um endividado consciente, assim, olha, estou endividado por este motivo e já está planejado para sair dentro de tanto tempo. Aí se alavanca, aí você faz... Bom, aí tudo tá, ok, daí tá organizado o problema. Teve pandemia, Sim. Aí tive que retirar esse recurso da poupança ou não sei da onde, tá bom, e aí surgiu a dívida. Ok, tá planejado. Outra coisa é tu vive assim, pagando cartão de crédito atrasado, por exemplo. Bom, aí, então primeiro tu tem que organizar finanças pessoais para depois trazer essa experiência para o teu negócio. E eu vou complementar com um terceiro mito, que é de que necessariamente precisa ter dinheiro para abrir, para começar um empreendimento. O dinheiro pode surgir, por exemplo, o investimento inicial das economias feitas na tua pessoa física. No teu negócio, que é a tua casa, teu lar, tuas contas pessoais. Então, no momento que tu consegue organizar isso aqui, fazer sobrar 100, 200, 500, tu tá conseguindo investir esse mau uso aqui no teu negócio, não precisa aportar R$1 de dinheiro novo, digamos assim. Não precisa pegar dinheiro no banco, gastar com juros, etc. Então, existe um mito de que precisa grana para começar. E eu teria agora, quantos exemplos tu quisesse de negócio que é possível começar sem investimento inicial, sem pedir R$1 para ninguém. Agora, com escambo, como era antigamente, com troca de serviços, com criatividade, com aceitando que por um ano tu vai trabalhar de um jeito, vai ter uma margem muito pequena, e no segundo ano isso vai ampliar e vai melhorar e tal. Em qualquer segmento, eu diria. Agora eu consigo te dizer 1000 ideias, mas as pessoas não têm a cabeça aberta para isso. Recebe R$10 mil, por exemplo, de um seguro-desemprego e pega esses R$10 mil e aluga uma loja para vender roupa, por exemplo. Ao invés de comprar de estoque e sair para vender de porta em porta e não arriscar no custo fixo. Ô Vinícius, você falou agora, mas agora eu vou para o intervalo, a gente vai falar sobre esses exemplos daqui a pouquinho. Você que está acompanhando o Papo de Dinheiro, continua com a gente, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, hoje conversando com Vinícius Mendes Lima, presidente do Grupo Besouro, e antes do intervalo você falava, agora eu posso te dar diversos exemplos, diversos segmentos de como começar com pouco dinheiro ou sem nenhum dinheiro, ou apenas com a criatividade. Eu estava me lembrando, Vinícius, que recentemente você falou até dessa questão do empreendedorismo, né, e ganhar mais corpo, ganhar mais forma recentemente. Eu me lembro que basta você acessar as
redes sociais. Você vê uma série de vídeos de pessoas, olha, eu vou pegar aqui 50 centavos, R$1, vou comprar uma paçoca, vou comprar um maço de couve, vou não sei o quê. E aí os caras fazem todo um movimento, né? As redes sociais também estão popularizando e trazendo a visibilidade para o empreendedorismo, que talvez não seja esse tradicional de alugar uma loja e fazer isso, fazer aquilo. E aí eu queria que você abrangesse um pouco desse segmento, né? Seja por conta das redes sociais e seja até mesmo esses exemplos que você está dando. Tá conectado uma coisa com a outra? Eu me lembrei bem de algumas coisas que eu tenho visto por aí. Não, pensou correto. Dá para conectar os exemplos que tu trouxe aos que eu tenho aqui em mente, mas eu tenho exemplos de um aluno que tinha um problema numa máquina de lavar roupa da sua casa. Ele colocou na internet como arrumar essa máquina de lavar roupa. E um vizinho, dias depois, teve um problema, ele foi lá e ajudou esse vizinho. E desse vizinho que indicou para outro vizinho, ele começou a cobrar esse serviço. Hoje ele tem uma empresa de arrumar máquinas de lavar roupa. Quanto custou para ele fazer isso? A internet que ele... A internet para ele aprender como faz a primeira vez, o tempo dele e a boa vontade, a proatividade de correr atrás de novos clientes, construir a marca do negócio, mas isso foi depois, ele começou sem R$0. Aí tem um caso de um reciclador que vendia material basicamente todo o lixo limpo, seco, que se transforma em propiletileno. Ele vendia digamos, a obra-prima, a matéria-prima. E essa matéria-prima, ele entendeu, um jovem de 17 anos, ele entendeu que aquela matéria-prima ele vendia, por exemplo, R$1 e aquilo virava R$30 quando o propiletileno para ir para a indústria se transformar em caneca, o que for. Aí ele resolveu montar uma máquina para triturar e tal e vender, não por 1, não por 30, mas por 5. Então ele conseguiu multiplicar por 5 o faturamento do negócio dele de reciclagem por uma máquina que ele construiu informalmente dentro do depósito dele e começou a triturar para entregar já mais pronto e também mais caro para a indústria que iria adquirir aquilo lá. Quanto custou para ele transformar 1 em 5? Criatividade. E aí, os exemplos, eu tenho exemplo da escolinha de futebol. O cara usa uma praça pública, dá aula lá e tal para alunos oriundos da comunidade e cobra uma taxa simbólica social para uniformes, etc., para aquela escolinha acontecer. Aquela escolinha com 150 alunos, dividido em vários turnos e tal, a R$50 cada um, gera 500, 750 reais por mês para uma pessoa que não tinha nada. 7.500 reais por mês. 7.500 reais por mês para uma pessoa que não tinha nada, R$0. O que ela precisou de uma bola, de coletes e de um sonho de ter uma escolinha para ajudar aqueles jovens a talvez um dia se transformarem em jogadores de futebol profissional. E aí exemplos como esses que temos aqui em São Paulo, em outros lugares, da pessoa que compra uma caixinha de rapadura por 50 centavos a unidade, vende essa mesma rapadura com um cartãozinho dizendo seja feliz, isso agrega valor ao produto, e aquela rapadura ele vende por 1,50. Assim tem exemplos do cara que vende cachorro quente, espetinho, cara, ninguém me contou, eu vi e perguntei, o cara que vende espetinho na Avenida Paulista fatura R$45 mil por mês vendendo espetinho na Avenida Paulista. E nós estamos falando que a margem de produtos alimentícios no geral, de alimentação, é pelo menos 30%, 40%. Então nós estamos falando que ele bota no bolso mais de R$10 mil limpos por mês no bolso como um empreendedor na Avenida Paulista. E aí eu estou te dando esses exemplos, mas no geral quem está nos ouvindo acha lindo, maravilhoso, pensa eu quero fazer, mas não quer o suor, o choro e o sangue. Quer que aquilo aconteça, que aqueles 10 mil apareçam na conta porque ele estava num ar-condicionado, na paz,
trabalhando. Então tem esse mito, assim, as pessoas querem ganhar 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, mas elas querem trabalhar ao equivalente a 5. Então não vão ganhar 50 trabalhando para 5. Aí entra um aspecto, ô Vinícius, que a gente observa e até as redes sociais propagam muito isso, talvez uma romantização do empreendedorismo, porque você falou, pô, vai ter que trabalhar, vai ter que se preparar, às vezes trabalhar mais do que quando você está lá no CLT, às vezes você vai ter um revés, às vezes você vai ter um problema, você vai encontrar algumas barreiras, mas muita gente hoje em dia ainda romantiza o empreendedorismo. É a solução, você vai ficar rico, isso é só começar pequeno, enfim, né? Esse também acaba sendo, não um problema, mas algo que tira um pouco, afasta um pouco a mente da pessoa da realidade que é o empreendedorismo. Concordo contigo, vou te dar um exemplo bem clássico, assim, pensa que eu trabalhei aproximadamente 6 anos, com um Prolabore de R$ 3.500 por mês, com colaboradores que ganhavam pelo menos o dobro do que eu ganhava. Então, assim, eu era o dono do negócio, sou o dono do negócio, e eu tinha diversos colaboradores, fornecedores, que ganhavam o dobro ou mais do que o que eu recebia todo mês, para gerir todos, manter todo mundo com o dinheiro em dia. Quem toparia ficar 6 meses ganhando R$ 3.000 por mês para cuidar de, sei lá, 200 pessoas que ganham mais do que tu? Aí, quem tá ouvindo aí? Quem tá vendo? Quem toparia? Mas para que chegasse o momento de que o meu Prolabore se transformasse em 5, em 7, em 10, no valor que eu sempre sonhei. Mas para chegar nesse valor, eu tive que aceitar que teria um período de aprendizado, de gestão, de crescimento do negócio, de todo o dinheiro que entra reinvestir nesse próprio negócio, e não na minha vida pessoal. Porque era para que esse negócio um dia, de fato, impactasse a minha vida pessoal e trouxesse os benefícios de toda essa luta, de todos os riscos e tal, ao longo do negócio. Então, acho que existe esse romantismo, eu acho que ele atrapalha, ele assim agrega no volume, porque todo mundo quer, mas desagrega quando um monte de empresa quebrando, que a gente escuta todos os anos. Não é só economia, né? Não, a pessoa ela não tinha entendido. Ela foi lá na emoção e não tinha entendido que ela ia ter que trabalhar 3 anos com um salário mínimo para no 4º ano virar 10 salários mínimos. Porque ela está pagando ainda investimento e tal. Então, assim, não tem uma clareza sobre isso. A população no geral, isso não ensina em livro nenhum, não está escrito em lugar nenhum. Estamos falando aqui agora. Poucos lugares falam disso com clareza. O negócio é não romantizar, mas também não bloquear a ação, não tirar o ímpeto empreendedor das pessoas. Porque a gente até fala aqui, você deu um exemplo legal de longo prazo, né? Você é de investimento mesmo, você investe agora uma parte do seu recurso para ter mais lá na frente, né? Você abre mão de algo que você tem aqui agora para ter mais lá na frente, ao longo prazo. E assim como qualquer carreira, também não é para todo mundo. Não é todo mundo que... Você falou, todo mundo tem a possibilidade de ter essa mente empreendedora. Lá no primeiro bloco, você falou que o cara com 50 anos de concurso público pode ter uma mente empreendedora, uma atitude empreendedora. Mas talvez não seja para todo mundo e a pessoa acaba percebendo isso da pior maneira possível, fechando o negócio, colocando seu dinheiro. E aí é perfil, não é uma questão de não poder. Não, eu não quero. Só que elas não entendem. O não quero é depois que aconteceu. Então, assim, não, eu não quero ficar 3 anos dessa loucura para ganhar um salário mínimo. Pois mas conta, se fizesse, né? Se tivesse feito um plano de negócio, ela ia enxergar isso, ia ficar bem claro. Não fez, normalmente, não faz na emoção, e aí depois se depara, caraca, eu botei toda essa grana, eu vou ganhar um salário mínimo por mês por 3 anos, e talvez eu vou ganhar 2 ou 5 daqui. Isso, talvez. E aí, mas aí é uma questão de perfil, porque ela pode entender que é assim, treinar, se capacitar para, inclusive, reduzir daqui a pouco essa taxa e tal, para que o retorno venha antes, ela possa ganhar mais com antecedência ao planejamento, mas aí ela tem que estudar, ela tem que trabalhar mais, e etc. E aí, às vezes, as pessoas não querem trabalhar mais, as pessoas não querem estudar mais. Bom, eu estudo desde que eu entrei na primeira série
colégio. E continua, né? Não parei. E vai embora. E aí, nessa de sem romantizar, né? Mas também sem bloquear a ação ou sem matar o sonho, né, das pessoas. Se a gente for pensar um primeiro passo ideal, né, para quem pensa em empreender, para quem pensa em ter uma atitude empreendedora, o que você destacaria? Eu acho que ter contato. Acho que tem bastante conteúdo nas redes sociais de empreendedores. Tem os empreendedores mais motivacionais ali que é mais palco, que é mais assim, mas tem conteúdo relevante ali, eu acho que é legal. E tem que ver a vida real também de empreendedores que estão ali na lida, que talvez tenha em YouTube, em filmes, né, em séries, etc. Porque para isso dar clareza para algo que é intangível. É muito difícil explicar como é duro ficar 6 anos ganhando um salário e tu olhando pro teu colaborador ganhando o dobro, o triplo. Tem uma questão psicológica aí e tal, não é só grana. E aí tu tem que tolerar aquilo. Tu tem uma sala que tu podia estar sentado sozinho e tu não quer gastar com aluguel de outra, tu bota 20 caras numa mesma sala. Por um período, para sobrar grana e depois tu poder, sei lá, adquirir, comprar uma sala ao invés de locar outra. Então, assim, são várias decisões que é só vivendo. Não tá escrito. Então tem alguns lugares que retratam, como a gente está falando aqui, tem podcast como esse legal, que fala abertamente e tal, tem outros que já são mais quadrados, né? É o mesmo conteúdo que tu vai ver numa revista, no jornal, vai ser quadrado, não vai ver nada diferente. Então, senão, tem que escutar de empreendedores reais, próximos à realidade dessa pessoa. Quando eu falo reais, é isso. Então, se tu pega uma pessoa de classe alta que vai começar a empreender, não tem problema nenhum dela conversar com uma outra pessoa de classe alta que está empreendendo. Agora, não dá para um cara da classe DE, da base da pirâmide, querer começar a empreender e ficar olhando pro cara da classe A. Porque não vai dar, entendeu? Ele não vai conseguir compreender a dificuldade que vai ser para um dia ele ser classe A, se é que ele vai querer ser, porque o custo de ser classe A é outro, não estou falando só de grana, de tudo, né? Então, eu acho que primeiro era conseguir se conectar com vidas reais, conversar com as pessoas são tímidas, mas eu acho que assim, uma conversa vai abrir a porta para uma outra conversa. Então faz uma, primeira. Vou conversar com aquele cara daquele lugar que é amigo de alguém e tal, que eu tenho proximidade, vou perguntar dúvidas que eu tenho de como é começar esse negócio. Como é que foi o começo? Sobre as dificuldades, qual é o risco? E dali a pessoa buscar qualificação baseado no que ela constatou. Olha, eu preciso entender do plano de negócio, não sei que eu posso contratar. Mas eu preciso entender de gente. Preciso entender de finanças. Cara, eu não vou deixar ninguém cuidando do meu dinheiro, então eu vou ter que entender, vou ter que estudar. Eu não posso simplesmente cuidar como eu cuido da minha casa, que é um orçamento de 10 mil e aqui vai ser 100 mil. Então, essa análise, eu tô falando aqui porque para mim é o meu dia a dia, mas eu falo com tranquilidade, mas as pessoas, no geral, elas não conseguem chegar nesse raciocínio por anos, às vezes. E aí tentando. Aprende na marra. Da pior maneira. Ou perdendo. Apanhando. Vinícius, vou para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo aqui. Você fica com a gente, o intervalo é rapidinho, já já a gente está de volta. Estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, conversando com Vinícius Mendes Lima, presidente do Grupo Besouro, aula de empreendedorismo aqui. Então anota, continua anotando aí você que está na nossa audiência. Você falou no bloco anterior a respeito de um planejamento, né? Qual seria o primeiro passo e ter toda essa ideia, ter toda essa percepção, né? De que negócios são diferentes, de que estruturas são diferentes, talvez até classes e níveis de empresas acabam sendo diferentes. E a questão que fica, Vinícius, é justamente isso, né? Nesse âmbito de planejamento, pensando numa estrutura empresarial, pensando até nesse ímpeto, nessa vontade de empreender, como que fica esse planejamento, né? Não só o planejamento financeiro, mas o planejamento da empresa mesmo, contrastando com essa vontade de empreender. Te explico, porque muitas vezes, e aí eu até falei na abertura do programa, o empreendedorismo, ele acaba sendo uma vontade ou às vezes uma necessidade,
né? As pessoas estão ali na CLT ou saem da CLT e são meio que jogadas para o empreendedorismo porque não conseguem uma colocação, ou às vezes não aguenta mais aquele tipo de trabalho e fala, puxa, eu vou conquistar minha liberdade no empreendedorismo, eu vou conquistar o meu tempo, vou conquistar o meu espaço, vou fazer o que eu gosto, né? E aí acaba observando e mirando no empreendedorismo uma saída, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, detalhasse um pouquinho a importância do planejamento, do passo a passo, desde da ideia, desde o pensamento, até efetivamente você colocar o negócio na rua, você começar a angariar suas primeiras vendas, os seus primeiros recursos ali, as suas primeiras receitas, a importância desse passo a passo, desse planejamento. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, ao meu ver, e não só ao meu ver, mas academicamente e também com todos os alunos que já passaram por nós, que montam um plano de negócio, o primeiro tópico a identificar é algo que se tem prazer em fazer, que se gosta de fazer. O prazer é totalmente associado ao ímpeto, ao tesão de ver aquela coisa de pé, o que for, qualquer negócio. Uhum. Então, se tu gosta de esporte, um negócio relacionado a esporte, tem mais chance de dar certo se tu gosta do que tu gostar de esporte e montar um negócio relacionado à cultura, ou sei lá, a cultura ainda está perto, mas a alimentação. Não conversa, nunca cozinhou, não gosta de cozinhar. Ah, mas eu acho que aquela franquia dá dinheiro porque eu vi. Cara, tu não vai conseguir acordar pro resto da vida olhando pro alimento, pro hambúrguer, se tu não gosta de cozinhar, não gosta de gordura, não gosta de bife, não gosta de carne, sei lá. Então, a primeira coisa é conseguir identificar o que te dá prazer. E eu falo prazer porque ele tem que ser amplo o sentido, não é só o que eu gosto de fazer. Não, o que te dá prazer, o que pode ser na vida como um todo. Então, porque pode ganhar dinheiro comunicando, como nós estamos fazendo aqui num podcast organizado e tal, na tua comunidade, na cidade que tu nasceu e tal, e fazer desse podcast dentro de um segmento tal, sei lá, pet. Eu nunca vi um podcast, até um negócio. Eu nunca vi um podcast dedicado à conversa sobre o mundo dos pets domésticos. Tem gente apaixonada em logo, assim. Ao meu ver, até demais a esse mundo e tal, porque tem os filhos de quatro patas. Filho total. Tem São Paulo, certo. não só em São Paulo, em muitos lugares, tem hotel, tem tudo, o investimento é enorme. E não tem um papo sobre esse. E tem quem pague por esse papo, para ter aquela audiência, por exemplo, né? Então, aí é um nicho que alguém que gosta de pet e tal, sei lá, desse mundo, vai criar um produto e tal. Bom, então, primeiro o prazer. Depois vem o perfil daquela pessoa que está montando o negócio. Se identificar. Eu sou um perfil extrovertido, que consegue ir para a rua e falar sobre esse produto que vai vender, o podcast dos cachorros, por exemplo, do mundo animal. Ou eu sou o perfil que vai planejar, que vai comprar os materiais, que vai pensar num roteiro, que vai montar o projeto para vender para patrocinadores, não sei o quê. Ah, eu sou esse. Então, tá, mas tu vai ter que vender. Você precisa do outro. Alguém vai ter que te ajudar aqui. Ou o contrário. Quem será essa pessoa? Ah, eu vou trazer um sócio para compor, isso ajuda a dividir energia e tal. Ou eu vou trazer um colaborador, se eu tiver recursos, para já pagar uma pessoa. Ou eu vou contratar uma empresa terceira que faça aquele serviço para mim. Bom, esse é um segundo problema. O primeiro é tu saber quem que tu é nesse negócio. Tu não são não raros, mas são poucas pessoas que reúnem os dois perfis e que tem toda essa energia para se dedicar a tudo de um negócio que tem um planejamento de futuro de crescimento, não um negócio que vai terminar daqui 6 meses, né? Porque assim, se tu vai vender cerveja na frente de um estádio, não precisa de todo esse planejamento, nem de 2 perfis. É tu que vai comprar e é tu que vai vender e tu vai ter que se virar com planejamento e com execução. Beleza? Ah, não, eu vou ter um depósito de bebidas. É importante que tenha alguém que compre bem, que pague bem, que faça a gestão daquele espaço e outro que vá, por exemplo, publicizar e comunicar que a distribuidora de bebida existe para que comprem da distribuidora. Beleza. Então, perfil. Depois de perfil, tu vem para possíveis ideias de negócios relacionadas a algo que tu gosta de fazer, tem prazer.
Então, ramo da alimentação, eu gosto de cozinhar. Tá, mas que ideias eu posso ter de negócio que conversa com a minha realidade baseado no que eu gosto de fazer? Aí, então eu posso ir para o segmento da alimentação, fast food, confeitaria, comida caseira, delivery, sei lá. Bom, eu gosto de fazer isso aqui. Tá, então dentro disso aqui tem algumas possibilidades. Franquia de um negócio, fazer em casa e vender iFood, montar uma lojinha para vender brigadeiro, sei lá. Bom, então, ideias. Baseado nessas ideias, aí começa o plano de negócio. Então quem é meu público-alvo? Tem que pensar, para quem que eu vou vender? Não adianta. Eu, por exemplo, nunca fui da classe A. Não pretendo ser. Sim, frequentar o mesmo... andar no mesmo ambiente diariamente, tal, viver a minha vida dentro de classe A. Com isso, eu não conheço a classe A, de fato, porque eu não vivo dentro da classe A. Então, assim, eu não sei que de fato eles gostam de tomar, que gostam de comer, que hora que gostam de acordar, que hora que gostam de dormir, porque não é o meu ambiente. Então é mais fácil eu vender um produto para um ambiente que eu conheço do que para um ambiente que eu não conheço. Então tu tem que entender o público-alvo. A entender se o meu público-alvo tem conexão com a minha realidade. Mas é que eu queria vender joias para ultra-ricos. Quantos ultra-ricos tu conhece? Nenhum. Começando por aí. Então tu vai ter que achar esses ultra-ricos. Custa para achar essas pessoas. Tu encontrar as pessoas, então qualquer delas. Qual que é a joia do momento que eles estão gostando agora? E tu tem que achar o cara. Como é que tu vai bater na porta desse cara? Então tu tem que conectar com a tua realidade. Eu moro numa comunidade, por exemplo, uma favela, e eu vou vender tal coisa. Joia. Será que vai vender o volume que eu quero vender de joia? Não quer dizer que não tenho para comprar. Daqui a pouco querem comprar e ninguém vende. Só por isso que não compram. Então daqui a pouco é uma oportunidade. Mas ele tem como bater na porta porque ele sabe quem são os vizinhos, ele sabe quem é, ele vai lá e bate na porta. Então tem que entender o segmento que vai atuar e ver se tem conexão com esse segmento. E depois entender um diferencial. Isso é básico de um plano de negócio assim, moderno, que já inventaram quase tudo. Então assim, tu tem que ter uma coisa diferente dentro do teu hambúrguer. Não pode fazer um hambúrguer qualquer. Ponto. Não pode vender uma joia qualquer, não pode, tudo tem que ter, porque todo mundo vende o qualquer, quem não estudou. Quem teve a ideia e deu sorte, vendeu bem e está funcionando. Então tem que ter um diferencial. Então assim, um exemplo, Subway é um sanduíche, cara. O cara vende um sanduíche e não faz nada de... Só tem um negocinho diferente ali. Tem um negocinho que tu pode escolher os teus recheios e tem aquela máquina que o pãozinho fica torradinho com 3 tipos de pão. Já é um sanduíche diferente. Paga-se o valor agregado por ser um sanduíche diferente. Mas o sanduíche é um sanduíche que a gente pode fazer em casa. Qualquer um daqueles que eles vendem lá. Então, o que torna o teu produto mais vendável pelo mesmo preço, inicialmente? Não agrega valor. Porque tu não existe. Tu vai chegar no meio de 3 concorrentes com o mesmo produto, com um diferencial pequenininho, porque ainda é pequenininho. Tu não existe, ele não sabe quem tu é, não confia em ti. Não sabe se a tua entrega vai ser boa, ou ruim, ou média, ou maravilhosa. Ele não vai pagar, ele não vai pagar para ver. Ele vai pagar o que o mercado paga. Eu cobro R$10 tal item, eu vou pagar R$10. Talvez 11, 10, 50, mas não vou pagar 20. Depois tu agregar valor à tua marca, teu produto, o mercado compreender que tu é diferente, aí tu agrega valor e começa a comprar mais. Então, mas as pessoas às vezes se acham a rainha sei tudo disso aqui, por isso que eu vou vender por 30. Mas tu acha que tu sabe, a população não sabe. E aí pra tu comunicar isso custa. E aí eles ainda vão ter que testar. Então vão ter que arriscar. Não vão arriscar. Isso é do ser humano. Então, e dali tu vai para pesquisa de mercado, depois tu vai para vendas, comunicação online e offline, pessoas, dentro de vendas projeta vendas, tu lembra sempre de sazonalidade, tu lembra da própria economia, ambiente interno e externo, dependendo do teu tipo de negócio, e tu vai finaliza com finanças. Por quê? Porque agora tu tem números de investimento inicial, tem números de projeção de vendas, possível faturamento, e tu tem um custo fixo já estimado que tu fez ao longo desse trajeto. Aí tu tens, com esses 3 números, tu sabe se esse negócio é um bom negócio ou não é.
Eu montei inúmeros planos de negócio no Excel que não só ficaram ali no Excel. O papel aceita tudo, né? Porque eu fazia conta. Nunca vou esquecer. Eu queria vender chopp na beira da praia. Sei lá, eu tinha 18 anos. E eu, cara, se botar um monte de carrinho de chopp na beira da praia, quem é que não vai querer comprar um chopp geladinho? Beleza, quanto eu vou ter que vender o chopp? Daí fui lá por média de mercado e tal. Não posso ser muito mais, o que eu tava falando aqui, nem muito menos. Aí no final, assim, eu botava, sei lá, 10, 20 carrinhos. Terminava o verão, eu ganhava, sei lá, 5 mil reais. Fazendo a operação. Enche o carrinho, gelo, lugar para guardar o carrinho, as pessoas para vender, maquininha, né. Falei, não vou trabalhar tudo isso para talvez ganhar 5 mil reais. Pega um fim de semana depois de uma chuva, temporada. Entendeu? Exatamente. Então, assim, mas foi muito mais barato eu ficar 2, 3 semanas quebrando a cabeça com isso, cotando e tal, do que eu perder, correr o risco de perder o dinheiro ou 3 meses da minha vida. Era isso que eu ia perguntar. Essa estrutura, né? A fase pensante, não executante. Claro que é executante, mas no pensamento. Mas quanto tempo, mais ou menos, assim? 3 meses? 2 meses? Um mês? Não, bem... depende do tamanho de estrutura do negócio. Mas, você assim, dá um pontapé, né? Cara... Pra partir pra ação, que o pessoal gosta de mão na massa. Uma semana. Uma semaninha. Uma semana, qualquer negócio tu consegue compreender se ele é um bom negócio ou não. Aí tu ir para as outras etapas. Então, assim, qualquer negócio. Tô falando assim, vamos montar uma construtora, um negócio grande, com um investimento pesado e tal. Em uma semana tu consegue interpretar com essa estrutura de plano de negócio se é um negócio viável ou não. E uma banca de cachorro-quente é a mesma coisa. Ô, Vinícius... Porque o negócio, só para complementar, claro. Porque o negócio são todos... O negócio de vender caneca ou de vender apartamento é um negócio igual, eles têm os mesmos setores. Tem pessoas, finanças, contabilidade, jurídicos, são os mesmos setores. Pega o DRE igual, né? É igual, o balanço é igual, o DRE é igual, só com mais 0 na ponta ou menos 0. Então o negócio é o mesmo. A diferença é na profundidade que se dá para cada setor. Então tu vai ter uma linha só ou tu vai ter 10 linhas, 30 linhas embaixo. Então a compreensão de um bom negócio ou não, o tempo para compreender é muito parecido. Agora, estruturar as linhas depois, bom, aí um é mais rápido. Aí outro não. A complexidade também é diferente. Eu vou para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco do Papo de Dinheiro. Continua com a gente, é rapidinho. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, conversando com o Vinícius Mendes Lima, presidente do Grupo Besouro, um papo bacana aí sobre empreendedorismo. Inclusive eu já falo para todo mundo voltar um pouquinho, olhar o bloco anterior e já anotar tudo, porque ali tá o creme de la creme, se a gente pode dizer assim, a aula do MBA de empreendedorismo tá ali. Mas me chamou a atenção, né, que você falou, pô, trabalha com o que você gosta, com o que te dá prazer, com aquilo que você se vê trabalhando por muito tempo, e aí é uma provocação, tá? Você não me leva a mal, mas tem gente que fala assim, trabalha com o que você gosta, você nunca mais vai precisar trabalhar na vida, e tem gente que fala, trabalha com o que você gosta, você nunca mais vai gostar disso pro resto da sua vida. Como que encontrar também esse meio termo, né, de trabalhar com o que você gosta, mas também por conta de algumas adversidades, ou por conta até mesmo da pressão que é empreender, você não desgostar, ou pegar ranço daquilo que você tanto gosta e tanto almejou e tanto sonhou, e ser persistente para chegar lá? Cara, eu acho que é um processo de construção e de destruição de um sentimento. Você trabalha com o que você gosta. Cara, quem tem filho... E nunca desgostou daquilo. Quem tem filho... Não, um exemplo mais prático que todo mundo pega. Todo mundo vai pegar. Quem tem filho e passou, em especial a mãe, sempre é que mais se ferra, que passou por o filho que não dorme direito e tu fica anos sem dormir direito e que tu tá morta e o filho dá um sorriso e tu fala assim, e acaba todo aquele sentimento de cansaço. É a mesma coisa quando nós estamos falando de algo que a gente está fazendo por prazer. Então, assim, por mais que tu tenha um desgaste, e que é natural em qualquer situação da vida, tá fazendo a mesma coisa por 10 anos, 20, 30, é impossível que tu tenha a mesma vontade, o mesmo ímpeto de fazer aquilo ali funcionar como tu tinha no primeiro dia, porque era tudo novo.
Mas aí é uma esfera de tempo planejada. Uhum. Então, assim, se tu tem um bom planejamento, voltamos para o anterior, nunca vou esquecer, eu tive uma produtora de eventos, de formatura. Eu comecei querendo ser a maior produtora de formaturas da zona sul da minha cidade, de Porto Alegre. Quando eu tomei esse espaço, o planejamento, tá, agora refaz, já chegamos. Ser a maior produtora de formaturas da cidade. Então, que basicamente engloba a Zona Sul e Zona Norte. Aí, planejou, cumpriu. Agora queremos ser a maior produtora de formaturas do estado. Que demora muito mais. Mas está lá, dentro de um universo de tempo de X anos. Alcançou. Agora eu quero ser a maior do Brasil. E aí tu vai criando formas de se manter conectado com teus objetivos, com algo que tu gosta, sem morrer no operacional, que é a parte desgastante. Tu tá vivendo com um sonho atrás de outro sonho. Então, é isso que me faz seguir com o meu negócio, e eu acho que os grandes empresários que têm negócios que passa de geração em geração, tá? Porque não é a mesma coisa sempre. Existe uma ferramenta de planejamento estratégico, aonde inclusive eles dividem. Eu conheço, né, famílias que são nossos clientes, inclusive os empresários que a família que conduz, que é cada um responsável pelo pedaço do planejamento, e eles mesmos se integram e se respondem todo ano, reconstruindo esse planejamento e criando novos gatilhos que façam eles não pararem de pensar naquele negócio. E de forma feliz, alegre. Então tem formas de fazer com que esse negócio não se torne uma destruição lá na frente a tudo que foi construído psicologicamente, digamos assim, né? Porque não é só dinheiro. Nesse caso, não é dinheiro. O empreendedor, ele é movido por essas metas, por esses indicadores de alcancei meu sonho, entreguei o que eu queria, vi a pessoa feliz, ou meu cliente está contente e tal. O dinheiro é um meio para manter aquele negócio vivo. É tipo assim, é justo. Tô fazendo o cara feliz e tô ganhando meu dinheiro. Mas não é aquilo ali que faz a grande diferença na vida de um empreendedor que faz o que gosta, né? Ô Vinícius, até é interessante você tocar nisso, né? Porque dá para perceber também que existe essa visão do empreendedorismo também como uma ferramenta, né, de autonomia, de impacto social, de emancipação das pessoas. E você falou, talvez não seja nem o dinheiro, né? Mas estruturar o negócio ou até mesmo tocar o negócio com essa vontade, com essa percepção de impacto social, de transformar vidas, de deixar as outras pessoas mais felizes. Como que é isso para você, né? Como que é também levar, por meio até mesmo do grupo, né, que você integra, essa visão, essa percepção para os empreendedores e para aquela base que você falou que acaba sendo um público importante para vocês? Eu não vou entrar não vou aprofundar em algumas teorias que eu acredito, mas todo mundo que já fez o bem para alguém alguma vez na vida, assim, propositalmente, eu vou ajudar aquela pessoa, ou aquele ato que está acontecendo, então, qualquer que seja, sei lá, pessoa moradora de rua, qualquer um amigo. Possivelmente houve um retorno no curto, no médio ou no longo prazo daquela ação. Do universo. O universo conspirou a favor, como tu ajudou o cara lá. No nosso caso, como a gente faz isso 100% do tempo, que é transformar a vida das pessoas da base da pirâmide, através do empreendedorismo, cara, eu durmo com a cabeça ultra tranquila, assim, feliz. E se eu vejo depoimento todo dia, eu choro todo dia. Porque todo dia obrigado, mudou a minha vida. Hoje eu consigo dar comida pro meu filho, não tinha onde morar, hoje eu tenho onde morar, hoje eu consigo pagar aluguel, hoje eu consigo pagar um transporte coletivo que nem pro coletivo tinha, ele não estava na escola porque não tinha como se alimentar e passou a ir pra escola, ele tinha dificuldade de aprendizagem e hoje eu tô podendo pagar um psicopedagogo, cara, tem de tudo que tu imaginar, ele estava preso, saiu e a gente achou que não ia encontrar um outro caminho lícito e através de um negócio que ele tá abrindo hoje, ele vai ficar no mundo lícito e não vai retomar pro crime. Cara, tem de tudo que tu imaginar de feedback. Então, quando tu recebe isso, é tipo assim, cara, eu espero que conspire e tá conspirando, assim, né? A vida é maravilhosa, eu sou grato.
E tudo que eu sou grato, assim, eu sei que também é uma troca. E se todos os empresários tivessem essa mentalidade, e aí eu não estou falando de um projeto social específico e tal, estou falando de lembrar que a entrega dele está beneficiando alguém, ou fazer isso mais propositalmente, sem olhar tanto para o seu umbigo, para o seu bolso, e olhando para o todo da população, como enxergando uma comunidade que um colaborador desse empresário impacta absurdamente em uma comunidade, qualquer que seja, de qualquer classe, e isso é uma transformação social. Só que com o olhar, se o olhar dele for para isso, eu imagino que eles também irão dormir tão felizes, tão calmos e leves como eu, com relação ao que faz no seu dia a dia e tal, as suas entregas, etc. E se tiver um trabalho social específico, então é muito melhor. Como eu dei um exemplo aqui de uma empresa que está atuando para ressocialização e tal, com educação financeira para pessoas presas. O cara acredita que isso pode impactar e ele deve estar super feliz que esse projeto está acontecendo, e as pessoas estão recebendo o projeto, estão felizes que estão recebendo o projeto, e eu estou feliz que eu estou executando o projeto, só está todo mundo feliz. Não tem como isso ser ruim, isso impactar negativamente ou não impactar na vida dessas pessoas. Está todo mundo fazendo bem, está todo mundo querendo resolver, ajudar. E aí, para a gente encerrar, indo para a reta final, nesse minutinho que ainda resta, deixa uma mensagem aí para quem está assistindo a gente, pensa em empreender e talvez até tenha achado passos demais, né? Todo o terceiro bloco onde você detalhou, fala assim, puxa, tá com uma mente de medo, tá com uma mente talvez de escassez, talvez de dúvida. Que mensagem final você deixaria para essa pessoa? Eu diria o seguinte, independente da ideia, e eu faço isso até hoje. Assim, quando eu tenho uma ideia mirabolante, eu tenho muitas, eu ligo ou vou, visito, eu tiro um turno. Um turno tu consegue ter uma noção. E busco possíveis compradores para essa ideia, para ouvi-los. Cara, tive essa ideia, o que tu acha? Pagaria por isso? Quanto pagaria? E a partir daí eu consigo... Aí acelero ou não o meu processo de criação do plano de negócio ou a desmembrar a ideia. Então, assim, se puderem, antes de ficar pessimistas ou otimistas demais, conversa com o mercado. E quem é o mercado? Quem está no teu entorno, não precisa ir muito longe. Porque raramente, alguém vai pensar em uma ideia de negócio que não está no seu círculo. Então, assim, eu não jogo tênis. Possivelmente eu nunca vou ter uma ideia de negócio relacionada a tênis. Ou não joga futebol. Então, se eu gosto de futebol. Então, se eu tiver uma ideia relacionada ao futebol, eu tenho agora para quem perguntar qualquer coisa. Porque eu jogo futebol, eu conheço pessoas que gostam de futebol, que jogam futebol, que frequentam o estádio de futebol. É simples eu ter acesso a esse mercado. Isso vai acontecer com qualquer pessoa. Então, se a pessoa toma chá, é fã de chá, ela deve conhecer mais 10 pessoas que são fãs de chá, ou de café, ou de cerveja, ou de vinho, porque a gente cria ciclos e círculos relacionados aos nossos gostos e tal. Então, a primeira coisa que eu falaria é isso, e dali tu desmistifica, tu pesquisa na internet, onde for, procura Besouro ou quem quiser, para o auxílio técnico, né, de como colocar isso no papel, se for o caso. Mas não é um mistério, não é uma coisa de outro mundo. Sentar mesmo, assim, dar uma estudada, qualquer um consegue montar um plano de negócio. Boa. Vinícius, obrigado, viu? Prazer recebê-lo aqui. Foi aula demais. Espero que a audiência tenha gostado também. A gente agradece do Grupo Besouro e eu, pessoalmente, em poder participar e dar insights aí, botar a galera para pensar em como começar a empreender de forma rápida e que gere um retorno imediato para o bolso de cada um aí, porque já que é papo de dinheiro, botar dinheiro no bolso da galera. É isso, e o dinheiro para circular. Valeu, falei aqui com Vinícius Mendes Lima, presidente do Grupo Besouro, aqui com a gente, falando um pouquinho de educação empreendedora. Muito legal o papo de hoje e, claro, já te convidando para continuar aqui com a gente. Semana que vem tem mais Papo de Dinheiro, eu volto na próxima semana com muito mais ideias, muito mais papo de dinheiro. Forte abraço, ótima semana. Tchau, tchau.